Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui antes de mais nada para agradecer o número de visualizações que eu tive em alguns outros vídeos falando sobre a Bajaj Dominar 200. Né? O intuito é mais ajudar quem está com um pouco de dúvida, afinal é um lançamento, e compartilhar um pouco conhecimento que eu tenho sobre esse mundo de duas rodas, que é um mundo que eu gosto tanto, né? Até porque eu compartilhando, eu sei que outras pessoas também vão compartilhar, e a gente vai trocando informações, né? Com isso um ajuda ao outro. Quem sabe com isso a gente não acaba todo mundo evoluindo junto. Mas vamos lá, gente. Eu fiz um vídeo falando das 5 coisas que eu não gostei na compra da minha Dominar 200 e agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer um vídeo falando das 5 coisas que eu mais gostei na minha moto. Né? E vou colocar um bônus, né? Que além das coisas que eu gostei na moto, mais um comentário extra. E eu vou começar falando daquele motivo que foi o motivo que me fez ir visitar a loja, que é a questão do custo-benefício. O primeiro ponto positivo para mim é esse, sem sombra de dúvidas, porque quando eu comprei a moto, eu comprei ela por R$19.730, se não me falha a memória, né? R$19.700, alguma coisa, e quando eu olhei ficha técnica, análise e tal, ela estava muito mais próxima em termos de comparação de desempenho, de equipamentos a uma 250 como a CB Twister ou a Phaser 250 do que das concorrentes diretas de preço, que eram a FZ15 e a Titan 160 para ficar nas duas maiores marcas, né? Então eu achei que o preço era muito vantajoso nesse aspecto, valia a pena fazer o test ride e foi o que me levou no primeiro momento para a loja, né? O segundo ponto que eu acho muito importante para quem mora em regiões urbanas como eu, né, em grandes centros urbanos, é a questão dela ser um lançamento e, portanto, não ser visada. Né? É uma moto que eu consigo parar no farol numa boa, sem ficar desesperado a toda hora olhando o retrovisor. É lógico que a gente sempre fica esperto, né? Mas não é aquela sensação de perigo te rondando a todo momento, como seria com alguma das grandes binárias. Confesso, inclusive, que onde eu moro, eu não teria coragem de comprar uma moto nova, uma moto zero, de alguma dessas grandes marcas, porque isso ia me tirar o prazer de pilotar. Né? O que me adianta eu ter uma moto, por mais que ela seja uma ferramenta de ida e volta ao meu trabalho, né? Se ela não me dá prazer? A moto, para mim, tem que ser algo que você tenha gosto de andar, você tenha vontade de andar nela. E isso a Dominar me faz, até pela tranquilidade com a qual eu posso ir fazer meu trajeto, né? O terceiro ponto, que foi uma grata surpresa, eu tinha até uma expectativa, mas eu me surpreendi na verdade, foi a ciclística, né? A suspensão dianteira invertida não está lá à toa, a suspensão traseira com nitrox também funciona bem, a Bajaj é dona da KTM, a gente percebe um DNA Racing na estrutura da moto. Quando eu falo estrutura, eu estou falando de chassi, de suspensão, de freios. Você vê que ela está uma ciclística muito agradável. O freio dianteiro, por exemplo, é bem potente, mas sem ser aquele freio seco, né, que é 880, ou seja, você consegue modular com calma o freio. A frente não afunda em frenagens fortes, ela deita muito bem em curvas, né, tanto que nessa categoria normalmente eu tenho a impressão que sobra pneu. Nessa daqui, na verdade, eu tô louco para colocar um pneu mais aderente que o original, porque o chassi, as suspensões, tudo me permitem fazer muito mais curva do que o pneu propriamente dito permite. Então essa foi uma surpresa muito bacana, o chassi dela, o comportamento dinâmico dela, ou seja, a ciclística do lado esportivo. Então isso me agradou muito, né? O quarto ponto era algo que eu já estava esperando e que no test ride um pouco confirmou, que tem a ver com um conjunto motor e câmbio, né? Nós estamos falando de um motor de 200 cilindradas com refrigeração líquida, 6 marchas e 24 cavalos a 9.750 RPM. Então é um motor que gira alto. Lógico que ele tem uma característica do torque mais baixo em relação às 250, né? Mas ainda assim ela consegue manter bem a velocidade. Dá para viajar numa boa, em qualquer velocidade entre 100 e 120 por hora, vai super tranquilo, né? E até pela experiência que eu tenho, né, a velocidade cruzeiro ideal para ela é algo em torno de 110 a 115 por hora.
porque o torque máximo dela ocorre perto dos 8.000 RPM, e a 8.000 RPM nós estamos exatamente a 112 km por hora no painel. Óbvio que o painel não está dizendo a verdade, mas para andar nas vias públicas, nas grandes rodovias, é velocidade mais suficiente e ela está no regime de torque que vai te garantir boas retomadas. Ou seja, é um momento em que você vai ter um desempenho bem legal, tá? Então é um motor bem eficaz, ele acelera muito bem, as relações de marcha estão coerentes com ele, ou seja, você bate marcha rápido, acelera bem, e sem pedir por conta disso muito consumo em troca, tá? Eu andando em velocidades como as que eu falei, 110, 115, as minhas médias estão em torno de 34 km por litro, com pouca vibração, né? Ou seja, trazendo também um conforto. Então você tem aí um conjunto mecânico que te dá muito prazer na pilotagem, que te dá um desempenho muito melhor do que as concorrentes em termos de preço de outras marcas, né? E o quinto ponto positivo dela, da moto em si, que eu achei, é a quantidade de acessórios que vem de fábrica, né? São alguns itens que às vezes podem parecer bobinhos, mas fazem muita diferença no dia a dia e nos ajudam. O cavalete central, por exemplo, você tem pouquíssimas motos, né? Você ter o farol, por mais que seja halógeno, ele é de 55, 60 watts, ou seja, tem uma iluminação muito boa, já testei à noite, é bacana. Aquele protetor de motor que o pessoal chama de mata-cachorro, né? Já vem na moto, você não precisa comprar, lógico, quem quiser colocar um slider vai ficar um pouco mais bonito, né? A questão do semi-guidão é muito bacana, né? Inclusive garante um conforto, nesse momento do vídeo mesmo, você pode ver que eu não estou arqueado para frente, eu estou numa posição bem reta, porque esse semi-guidão é alto, né? Não é uma questão de conforto o semi-guidão ou o guidão, é sim a altura na qual ele fica, e ele tem uma posição muito mais street do que faz prever a existência de um semi-guidão, né? O shift light no painel também é bacana. Eu sei que o painel é polêmico, tem muita gente que não acha bonito, eu particularmente gosto desse contagiros, não necessariamente da configuração toda, mas o fato de ter um contagiro central redondo, né? Eu sou um pouquinho mais old school, né? Minha primeira moto foi uma RD 350, eu adoro esse painel, né? O próprio protetor de tanque, onde você encosta, né, perto do banco, são pequenos detalhes que somados fazem uma diferença. Se você compra uma moto sem esses acessórios, quando você vai completar a moto, você acaba gastando mais uma graninha que faz falta, né? E então esses são os 5 pontos positivos, né? Talvez citar também que a moto me surpreendeu muito pelo conforto. Na questão da ergonomia, ela é muito, te garante um encaixe muito bacana, muito confortável, né? Mas, como eu disse, tinha um sexto ponto que eu acho que vale a pena destacar, né? E ele não está ligado diretamente à moto, mas sim ao relacionamento que a fábrica, que a Bajaj está dando a partir de suas concessionárias com seus clientes, né? Eu fiz a compra da minha moto em uma concessionária em Santo André, não vou citar nome por uma questão de direitos, não sei aqui, se eu for autorizado qualquer coisa depois eu coloco o link na descrição. Fui bem tratado também por uma concessionária via redes sociais de Jundiaí, me tratou muito bem, me chamou para conhecer, mesmo não vendendo nada, e teve algo que me surpreendeu. Como eu disse um pouco antes no vídeo, eu paguei o preço inicial da moto, que era R$19.700. Agora ela está custando R$18.990, ou seja, teve uma queda aí de aproximadamente R$800 no preço. Pensei comigo, vou ficar no prejuízo. Mas quando eu entrei em contato com a concessionária, eu tive uma feliz notícia de que eles iam me devolver esses valores, não em dinheiro, mas na forma das revisões. Então eu tenho garantia de preço zero nas revisões, acho que até os 15.000 quilômetros, né? Eu sei que a primeira revisão já não paguei, as próximas já tenho garantidas, eu só tenho que verificar se vai ser até 10.000 ou até 15.000 quilômetros. Ou seja, a fabricante passou essa orientação para a concessionária,
já preocupada em manter o cliente, né? Algo que a gente não vê nas fabricantes atuais do Brasil. Não estou dizendo que elas sejam ruins, não estou dizendo que o atendimento não seja legal, mas esse foi um ponto que é um diferencial, um ponto a mais a ser louvado na relação com o cliente que a Bajaj vem oferecendo. Tá? E para finalizar, né, aproveitando só quando eu falei dos acessórios, esqueci da trava de capacete, que a gente também tem, que é gratuita e vem na moto. Para finalizar, eu queria aproveitar para comentar, na verdade, sobre um parceiro que eu tenho aqui, que eu, para quem não conhece, poder dar uma olhada, né? É o MotoQuiz. Para quem não conhece, o MotoQuiz é um fantasy game sobre a MotoGP, sobre a moto velocidade em geral. Você pode acessar o site motoquiz.com.br, entra lá, conhece um pouquinho, vê a história e tal. E se você se inscreveu, você dá os seus palpites sobre o resultado da MotoGP, né? Aqueles que acertarem mais pontos, mais resultados de corrida, né, dos pilotos no decorrer da temporada vão levar alguns prêmios. Já tivemos prêmios como escapamento, capacete, curso de pilotagem, autódromo, track day. E daí, para quem tiver curiosidade, entra lá, motoquiz.com.br. Você pode jogar gratuitamente, e se quiser aumentar a sua chance, você pode jogar como jogador full, que dá direito a você apostar além da MotoGP no Moto 2, Moto 3 e na Moto E, que é a moto elétrica, né? É bem bacana, o custo é extremamente baixo, é R$ 29,90 por ano, ou seja, uma só vez que você vai pagar isso. E quem tiver afim, eu agradeço, mesmo que seja para entrar lá, só para visitar o site, ver um pouquinho das notícias, tá bom? É isso por hoje, gente. Eu agradeço a atenção de todos, espero estar realmente ajudando para algumas pessoas na decisão da compra. E qualquer comentário, qualquer dúvida, manda aí, a gente vai tentando fazer mais vídeos, tá bom? Um forte abraço aí para todos, boa semana, bom mês, e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.